Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Creio em Deus e não no Estado. Não sou comunista, por isso sempre peço que o Senhor abençoe o meu trabalho. Hoje eu vou ler mais um resumo, dessa vez é a segunda parte do livro Negro do Comunismo. Vocês sabem, né? É um trabalho difícil e demorado. Preciso antes só me desculpar pela demora. Eu tive problemas técnicos, perdi parte do texto do resumo. Eu vou lendo e escrevendo, por isso acabei me atrasando. Sem perder mais tempo, eu vou fazer uma biografia bastante sucinta dos autores da teoria do socialismo científico, que fundamenta o comunismo que matou no século XX mais de 100 milhões de pessoas e continua matando, hein? Afinal, eles não merecem nada mais do que uma notinha de rodapé. Karl Marx e Friedrich Engels eram hipócritas. Não à toa podemos dizer que todo comunista é um hipócrita, como os seus mestres. Marx nasceu em berço de ouro e desfrutou o quanto pôde da riqueza financeira, intelectual e social na efervescente Revolução Industrial. Era boêmio, adúltero e perdulário. Antes de morrer na pobreza, foi sustentado pelo dinheiro de Engels, que não era burro a ponto de aplicar a si mesmo a ideologia comunista. Nascido numa rica família protestante, Engels trocou a direção da indústria do pai pela vida mundana de Londres. Era parceiro de Marx. Enquanto denunciava a terrível miséria das classes mais baixas, Engels transitava entre capitalistas, ganhando fortunas no mercado de ações. Então vamos seguir conhecendo mais um pouco das consequências nefastas da teoria de Marx e Engels. Como disse Margaret Thatcher, o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. Antes, só preciso te lembrar que esse trabalho depende exclusivamente de você, da sua ajuda, curtindo, comentando, compartilhando e também, se puder, contribuindo com o Pix, que está o tempo inteiro fixado na tela durante a leitura. Eu preciso realmente agradecer a sua boa vontade em compreender esse meu pedido, porque o YouTube não monetiza o meu trabalho e a Justiça tem restrições na minha conta bancária. Por isso eu conto com a compreensão de quem acompanha os meus canais. Vamos lá? Proletários, univos! Estas são as palavras de ordem contidas no Manifesto Comunista publicado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. Seguindo esta ideia, Lenin queria propagar a Revolução Comunista por toda a Europa e depois alcançar outros continentes. Por isso, o líder russo fundou o Comintern, a Organização Internacional Comunista, mais conhecida como a Terceira Internacional, uma espécie de Foro de São Paulo do leste europeu. O comunismo tinha uma necessidade imperiosa. Para se manter no poder, a Revolução Bolchevique só sobreviveria se fosse protegida, apoiada e seguida por outras revoluções nos países mais desenvolvidos. Lenin mirou a Alemanha, que tinha uma classe proletariada organizada. O fim dos impérios alemão e austro-húngaro, derrotados na Primeira Grande Guerra em 1918, seria o ambiente perfeito para começar uma revolução socialista na Europa. Na Alemanha, a derrota do Reich deu à luz a República Social Democrata, fortemente convulsionada por parte do exército, polícia, grupos ultranacionalistas e revolucionários comunistas, apoiadores dos bolcheviques russos. No final da guerra, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht fundaram o Partido Comunista Alemão. Extremistas como Lenin recusaram a ideia da eleição de uma Assembleia Constituinte. A insurreição em Berlim foi esmagada pelos militares a serviço do governo social-democrata. Presos, os dois comunistas foram assassinados. Na região da Baviera, Eugene Levine, líder do Partido Comunista, assumiu o controle da República de Conselhos, nacionalizou os bancos e formou um exército vermelho. A Comuna de Munique também foi esmagada pelos militares leais ao governo. Levine foi preso, julgado e condenado à morte.
Na Hungria, também derrotada na guerra, o motivo para a Revolução Comunista veio da perda da Transilvânia, imposta pelos vencedores. Bolcheviques e simpatizantes não russos formaram uma federação de grupos comunistas estrangeiros, que fundaram em Budapeste o Partido Comunista da Hungria. No começo de 1919, cerca de 300 agitadores chegaram à Hungria. Com o dinheiro dos bolcheviques, o partido ampliou a propaganda e aumentou a influência local. Durante um ataque, o empastelamento do jornal oficial dos social-democratas húngaros, houve um confronto que resultou em 8 mortes e dezenas de feridos. Os líderes do ataque foram presos e espancados, mas o presidente húngaro, Michel Karolyi, foi permissivo com a difusão do ideário bolchevique, que resultou na fusão dos partidos comunista e social-democrata. Depois disso, o presidente foi demitido e os comunistas proclamaram a República dos Conselhos. Vamos dizer assim que essa foi uma situação bem parecida com o que aconteceu no Brasil em 22, né? Só que aqui a ditadura é do judiciário. Seguindo o modelo bolchevique, os comunistas húngaros constituíram um Conselho dos Comissários do Povo e criaram tribunais revolucionários, nos moldes russos, dos quais a gente já falou lá na leitura da primeira parte do livro Negro do Comunismo. Lenin, consagrado como chefe do proletariado mundial através do Comintern, aconselhou o fuzilamento dos social-democratas e dos pequenos burgueses. Assim como a filósofa da USP, a Marilena Chaui, os comunistas húngaros também odiavam a classe média. Lenin justificou o recurso da violência implacável, rápida e determinada contra os imperialistas, capitalistas, grandes proprietários rurais e partidários como sendo o único instrumento capaz de esmagar qualquer resistência. Comissários do comércio, da economia e os responsáveis pelos tribunais populares conquistaram o apoio dos comerciantes, empregados e advogados húngaros. Mais ou menos o que acontece aqui, né, pessoal? Não sei como é que essa simpatia toda funciona, mas tem funcionado, né? Os advogados aí andam se calando bastante. Mas enfim, vamos continuar aqui. A proclamação do Estado proletário da Hungria determinava que só quem trabalhasse escaparia do fuzilamento. Empresas foram expropriadas. Exército e polícia foram desmantelados e deram lugar à criação de uma nova força militar, formada por revolucionários e logo transformada na tropa do terror do Conselho Revolucionário do governo. Os chamados rapazes de Lenin eram assassinos cruéis, recrutados entre comunistas mais radicais e prisioneiros de guerra que participaram da Revolução Russa. O terror provocou ajustes no governo. Os rapazes de Lenin aderiram ao Comissariado do Povo para o interior. A maioria deles se alistou no Exército Vermelho Húngaro e, como primeira missão, executaram vários cidadãos acusados de colaboração com os romenos, que eram inimigos por causa da questão da Transilvânia. A política romena também fazia oposição ao bolchevismo. Um dos líderes do Exército Vermelho Húngaro, Tibor Izamueli, conhecido como Besta Selvagem, transitava pela Hungria de trem e, onde parasse, enforcava os camponeses que resistiam às medidas de coletivização. Dezenas de pessoas foram assassinadas por ele. Rapidamente, o comunismo húngaro tornou-se um Estado totalitário e policial, seguindo o exemplo do modelo russo. Historiadores atribuem aos rapazes de Lenin, no mínimo, 80 assassinatos comprovados, mas existem centenas de casos que até hoje não foram confirmados. Diante da oposição política e a degradação da situação familiar diante das tropas romenas, o governo revolucionário húngaro também recorreu ao antissemitismo. Judeus foram perseguidos por não aderir à causa sagrada da ditadura do proletariado. O governo de Bela Kun prendeu 5.000 judeus poloneses recém-chegados em busca de alimentos. Todos perderam dinheiro, joias e outros bens e foram expulsos da Hungria. O líder revolucionário Bela Kun enfrentava recorrentemente os radicais do Partido Comunista, que queriam o sanguinário Izamueli no poder.
As últimas semanas da Comuna de Budapeste foram caóticas. Bela Kun enfrentou a tentativa de golpe dirigida contra sua vida e deixou Budapeste sob proteção de uma missão militar italiana. No verão de 1920, se refugiou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e foi nomeado comissário político do Exército Vermelho no Fronte Sul. Samuel, acusado pela tentativa de assassinato de Bela Kun, tentou fugir para a Áustria, mas foi preso e deu cabo da própria vida. Bela Kun e seus camaradas tentaram refundar a República dos Sovietes na Hungria e contavam com o apoio da liderança de Lenin no Comintern. Foi então que ressurgiu outra organização, a Internacional Operária Socialista, criada no Congresso Comunista de 1889. A rivalidade com o Comintern não atrapalhou a estratégia de propaganda comunista e a captação de movimentos revolucionários espontâneos pela Europa. Em 1920, o Comintern adotou 21 condições para admitir organizações e partidos socialistas. Todos deveriam submeter-se ao Estado-Maior da Revolução Mundial, liderada pelo Partido Bolchevique. O Comintern foi concebido por Lenin como um instrumento de subversão internacional, através de ações armadas do Exército Vermelho, da diplomacia e da espionagem. A doutrina política bolchevique era substituir a arma da crítica pela crítica das armas. O manifesto apresentado no segundo congresso do Comintern anunciou que a Internacional Comunista era o partido internacional da insurreição e da ditadura do proletariado, e decretava que em quase todos os países da Europa e da América a luta armada entraria num período de guerra civil. Nessas condições, os comunistas não podiam confiar na legalidade burguesa e determinaram a criação de organismos clandestinos de ações revolucionárias em todos os países. A meta era provocar insurreição e até guerra civil. Uma política que, além dos países submetidos a ditaduras, se aplicava também aos regimes democráticos, monarquias constitucionais e repúblicas. Toda a ação internacional seria definida pela direção do Comintern, sob a liderança de Lenin. Disciplina militar com plenos poderes do organismo central, que exerceria a autoridade incontestada e unânime dos militantes. Toda a ação seria definida pela direção do Comintern, sob a liderança do Lenin, disciplinada militarmente, com plenos poderes de organismo central e que exerceria autoridade incontestada e unânime dos militantes. Questionamentos ao Partido Comunista deveriam ser periodicamente depurados, a fim de afastar os elementos interesseiros e pequenos burgueses. Durante o terceiro Congresso Comunista, em 1921, vários partidos comunistas enviaram representantes a Moscou. O Comintern recomendava aos partidos comunistas repetir aos proletários o discurso de que todo conflito econômico ou político pode, numa conjuntura favorável, transformar-se em guerra civil para tomar o poder político. As teses sobre estrutura, métodos e a ação dos partidos comunistas tratavam das questões da sublevação revolucionária aberta e da organização de combate que cada partido comunista deveria criar secretamente no interior de sua organização. Um trabalho preparatório indispensável, já que não seria possível formar um exército vermelho regular. Sob a influência do modelo bolchevique, os partidos comunistas, que do ponto de vista institucional eram apenas setores nacionais da Internacional, afundavam-se cada vez mais na subordinação para a submissão política e organizacional ao Comintern. Da teoria à prática, o Comintern projetou uma grande ação revolucionária na Alemanha, sob a direção do húngaro Bela Kun. Enquanto os bolcheviques reprimiam a Comuna de Kronstadt, a ação de março na Saxônia fracassou apesar da violência utilizada, um ataque com dinamite contra o trem expresso para Leipzig. Em janeiro de 1923, tropas francesas e belgas ocuparam Ruhr
e exigiram da Alemanha o pagamento das indenizações previstas no Tratado de Versailles. Um dos efeitos concretos dessa ocupação foi provocar uma aproximação entre nacionalistas e comunistas contra o imperialismo francês. Outro efeito foi desencadear a resistência passiva da região com o apoio do governo. A instável situação econômica da Alemanha degradou-se radicalmente. $1 chegou a valer 13 milhões de marcos. Greves, manifestações e motins criavam a tempestade perfeita para os comunistas. O governo do chanceler Wilhelm Kuhn sucumbiu numa atmosfera revolucionária. Em Moscou, os dirigentes do Comintern pensaram na possibilidade de repetir 1917. Os soviéticos organizaram uma insurreição armada, prevendo o apoio dos governos operários em vias de formação, constituídos por social-democratas de esquerda e comunistas da Alemanha. A explosão da ponte ferroviária que ligava a região da Saxônia à Tchecoslováquia provocaria a interdição e aumentaria a confusão. Acreditando na vitória, Lenin chegou a posicionar o Exército Vermelho na fronteira ocidental, preparado para auxiliar na revolta. Comunistas infiltrados entraram nos governos da Saxônia e da Turíngia, com instruções para reforçar as milícias proletárias, formadas por 25% de operários, social-democratas e 50% de comunistas. O governo germânico decretou estado de exceção na Saxônia, sob controle direto, com apoio e intervenção do exército do Império Alemão. Ainda assim, Moscou incitou os operários a se armarem e convocar uma greve. A manobra soviética fracassou porque os social-democratas de esquerda se recusaram a seguir as ordens dos comunistas. Sem comunicação, os comunistas de Hamburgo atacaram os postos de polícia. O exército entrou em ação e, depois de um intenso combate, a sublevação comunista de Hamburgo foi debelada. Até o final dos anos 1930, o Partido Comunista Russo mantinha células comunistas prontas para provocar novas tentativas revolucionárias na Alemanha. Depois, os bolcheviques tentaram ocupar a República da Estônia, através de uma nova insurreição, assim que o país proclamou a independência, depois de derrotar o exército alemão. 2 divisões do Exército Vermelho invadiram o território. Durante essa nova ocupação, os bolcheviques promoveram diversas chacinas, com mais de 1.400 vítimas. Antes dos fuzilamentos, muitos eram torturados, tiveram braços e pernas decepados e os olhos perfurados. Além de executar um arcebispo católico, os bolcheviques mataram 200 prisioneiras com golpes de machado e coronhadas. Até um oficial da Estônia foi encontrado morto, com as dragonas do uniforme cravadas no corpo com pregos. Os ferimentos eram tão cruéis que a maioria dos corpos não podia ser identificado. Um contra-ataque do exército da Estônia obrigou os comunistas russos a reconhecer a independência do país e saírem de lá, deixando para trás um rastro de terror, com sangue e morte. Mas os bolcheviques nunca desistiram de incorporar a Estônia. Os militantes locais do partido prepararam uma revolta armada em 1924. Organizaram grupos de combate estruturados em companhias com 1.000 homens e iniciaram um trabalho de desmoralização do exército da Estônia. A revolta ocorreria depois de uma greve. O Partido Comunista da Estônia tinha 3.000 membros e sofria repressão severa depois de tentar um golpe para proclamar uma república soviética, para pedir adesão rápida à Rússia soviética, justificando assim o envio do Exército Vermelho. Mas novamente o golpe fracassou. Os oficiais que se renderam aos revoltosos declarando neutralidade foram fuzilados. Viu aí o que acontece com quem fica em cima do muro? Pois é. A Bulgária também foi alvo da ação comunista russa na década de 1920. Os bolcheviques provocaram uma revolta que foi reprimida e mudaram de tática. Recorreram aos ataques e assassinatos de políticos, jornalistas e outros cidadãos. Um manifesto do Partido Comunista Búlgaro chegou a anunciar a inevitável queda do primeiro-ministro Tsankov, revelando uma ligação entre a ação terrorista e os objetivos políticos dos comunistas.
Houve um atentado contra o rei Alexandre I, mas quem morreu foi um comandante militar. Durante o funeral do general Georgiev, outro atentado. Explosivos detonaram a Catedral de Santa Sofia. A cúpula da igreja desabou, matando 140 pessoas, entre elas 14 generais, 16 oficiais e 3 deputados. O atentado teria sido organizado pela ala militar do Partido Comunista. 3.000 comunistas foram presos, alguns enforcados em praça pública. Depois de ter experimentado severos fracassos na Europa, o Comintern, impulsionado por Stalin, descobriu um novo campo de batalha, a China, para onde voltou todas as suas atenções. Em plena anarquia, dilacerada por guerras internas e conflitos sociais, arrebatada por um sentimento nacionalista, a China parecia estar pronta para a revolução anti-imperialista. Os responsáveis do Comintern e dos serviços soviéticos, junto com o Partido Comunista Chinês, fizeram uma controversa aliança com o Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o seu líder, o general Chiang Kai-shek. Os comunistas acreditavam que podiam tomar o controle político. A esquerda nacionalista chegou a assumir a direção do partido. Os comunistas tornaram a sua propaganda mais agressiva, encorajando a agitação social e reforçando a sua influência no Congresso do Kuomintang. Mas Chiang Kai-shek impediu a influência dos comunistas. O general proclamou a lei marcial e mandou prender todos os comunistas do Kuomintang, incluindo os conselheiros militares soviéticos. Todos foram liberados depois de um pacto que assegurou a liderança do exército nacionalista. O acordo com os russos mantinha ajuda material para que o exército nacionalista chinês tentasse conquistar o norte do país. Quando chegaram no Cantão, proclamaram outra lei marcial. Quando os comunistas decidiram ocupar Xangai, os sindicatos promoveram uma greve geral e foram reprimidos pelo exército. Mas uma nova insurreição obteve a ajuda de parte dos militares e o movimento varreu os poderes constituídos na grande metrópole industrial chinesa. O líder dos nacionalistas decidiu recuperar o controle da situação. Os comunistas foram perseguidos e abatidos. Para não perder prestígio junto ao partido bolchevique, Stalin enviou 2 missionários pessoais para reiniciar um movimento insurrecional na China. Apesar do fracasso na revolta das colheitas do outono, os russos desencadearam uma revolta em Cantão. Mesmo despreparados, milhares de rebeldes enfrentaram durante 48 horas as tropas leais ao governo. A proclamação da República Soviética do Cantão não teve apoio da população. As forças nacionalistas contra-atacaram e a repressão foi selvagem. Milhões de pessoas foram mortas. A derrota do Comintern na China não abalou os russos, que continuaram justificando o uso da violência contra tudo e contra todos, promovendo a cultura da guerra civil entre os quadros comunistas. Segundo os relatórios, durante o tempo em que Cantão esteve nas mãos dos rebeldes, os comunistas mataram apenas 100 pessoas, porque respeitaram os prazos de julgamento da Comissão de Luta contra os Reacionários. Depois desse desastre, os comunistas se retiraram das cidades e se reorganizaram nas zonas camponesas, mais distantes, até criarem, a partir de 1931, a Zona Livre, protegida por um exército vermelho. Para os comunistas chineses, a revolução é, antes de tudo, uma questão militar. Eles institucionalizaram a função política do aparelho militar, resumida na fórmula, abre aspas, o poder está na ponta do fuzil, fecha aspas. Militares ideologizados pelos comunistas. Melancias. É essa a visão comunista da tomada do poder e sua manutenção. No entanto, os fracassos europeus e o desastre chinês não impediram o Comintern de seguir na estratégia de implantar o comunismo onde fosse possível. Todos os partidos comunistas, incluindo os legais e clandestinos nas repúblicas democráticas, foram instruídos a manter um aparelho militar secreto capaz de entrar em ação quando fosse necessário.
O modelo foi copiado do Partido Comunista Alemão, onde o controle do quadro de militares soviéticos criou o M-Apparat. O aparato militar era encarregado de eliminar militantes contrários e espiões infiltrados no partido, assim como enquadrar grupos paramilitares, como o famoso Front Vermelho, com milhares de membros. Na República de Weimar, na Alemanha, a violência política era generalizada. Os comunistas combatiam a extrema-direita, os socialistas e os nazistas. Qualificavam a todos como social-traidores e social-fascistas, além de acusar a polícia de reacionária e fascista. Mas a sequência dos fatos mostrou que foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Hitler, o grande imitador dos métodos e das ações violentas dos bolcheviques russos. Os comunistas soviéticos também tentaram agir na França, onde o clima político era mais calmo. O Partido Comunista Francês criou quadros armados, organizados por um militar. Esses grupos enfrentavam com armas anarquistas e direitistas. Alguns confrontos acabaram em morte, mas nada capaz de provocar insurreição ou guerra civil. Então o negócio era fazer política. O Partido Comunista conseguiu eleger um deputado e ele foi encarregado de organizar grupos de defesa antifascistas e de jovens guardas antifascistas, grupos paramilitares seguindo o modelo do Front Vermelho, que se ocupavam da propaganda antimilitarista, mas ensinavam a arte da guerra civil. O Comintern pegou o manual francês e traduziu para várias línguas, para estimular revoluções comunistas em qualquer país do mundo. O papel da violência na prática comunista, no ódio de classe, na teorização da guerra civil e do terror, encontraram uma boa oportunidade na Espanha de 1936, que se preparava para uma guerra civil. O Comintern enviou para lá muitos camaradas dos serviços de repressão para selecionar, formar e preparar a futura insurreição militar. Tudo com a colaboração do Serviço Secreto Soviético. Fundado por Trotsky, o GPU, Bureau do Exército Vermelho, nunca abandonou a tarefa educativa. Mesmo quando foi obrigado a reduzir sua ação educativa, o GPU manteve formação para jovens quadros de confiança do Partido Comunista Francês até o começo dos anos 1970. O GPU dispunha de especialistas militares que eram emprestados aos partidos irmãos em caso de necessidade. Todos estavam prontos para agir em qualquer país da Europa, África ou América. O Comintern, o Foro de São Paulo soviético, induzido por Moscou, mantinha grupos armados em cada partido comunista e preparava a insurreição e a guerra civil contra os poderes instituídos. E também introduziu nos seus quadros métodos policiais e de terror praticados na própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para quem não sabe, os russos também agiram no Brasil a partir da década de 30. A característica do terror se acentuou quando o poder bolchevique foi confrontado por uma insurreição dos marinheiros soviéticos na cidade portuária de Kronstadt, em 1921. Depois disso, o governo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia lançou as bases do regime ditatorial dentro do Partido Comunista. A revolta de Kronstadt gerou os últimos vestígios da democracia num simulacro de liberdade de discussão política. Lenin deu o tom, abre aspas, camaradas, não temos aqui a necessidade de uma oposição, não é o momento, estejam aqui ou lá em Kronstadt, de fuzis na mão, mas sem oposição, de nada me serve a censura, o resultado é o estado atual da situação. De hoje em diante, nada de oposição. Em minha opinião, é preciso que o Congresso do Comintern chegue à conclusão de que é tempo de pôr um fim à oposição, de correr uma cortina sobre ela. Já estamos fartos da oposição. Fecha aspas. Puxa, igualzinho aos discursos de certas figuras democráticas lá de Brasília, né, pessoal? Vamos lá, continuando.
Lenin tinha como alvo os grupos Oposição Operária e Centralismo Democrático. Antes do fim do encontro anual dos comunistas, Lenin apresentou duas resoluções extremas. Ele exigia a unidade do partido e dissolveu todos os grupos, sob pena de expulsão imediata, e a correção dos desvios sindicalistas e anarquistas dentro do partido, que dava ao Comitê Central poderes absolutos. O Comintern devia proibir a livre discussão, depois iniciar a vigilância sobre as atividades partidárias e, por fim, a expulsão do partido que desobedecesse. Essas decisões contrariavam os estatutos do Partido Bolchevique, mas o poder de Lenin era tão grande que, mesmo assim, as duas resoluções foram aprovadas. Parece até o Congresso Brasileiro. A conclusão do 10º Congresso Comunista definiu a reorganização da Comissão de Controle para a consolidação da unidade e da autoridade no partido. A partir daí, a comissão deveria elaborar e organizar os dossiês pessoais dos militantes, que seriam usados como material de base para os futuros processos de acusação sobre atitude contrária à polícia política e à participação em grupos de oposição, entre outros crimes. Depois disso, a oposição operária passou a ser perseguida. A luta interna deixou de lado a ideologia e passou para as punições, como afastamento dos cargos, transferências sistemáticas de um distrito para o outro e ainda expulsões do partido. Isso é muito comum no serviço público brasileiro, né, pessoal? Se a gente pensar bem, é assim que funciona até os dias de hoje. Basta você desagradar um prefeito ou um deputado que logo você, que é funcionário público, vai ser prejudicado. 1/4 dos militantes foram excluídos do Partido Comunista. A depuração passou a ser rotina entre os militantes. O acusado era chamado pelo nome e subia à tribuna para responder às perguntas da comissão de depuração, uma espécie de julgamento moral. Os inimigos podiam se manifestar contra o acusado, mas apenas a comissão de controle definia a ordem de exclusão do partido. Todos os casos eram julgados por unanimidade. Na impossibilidade de se fazer ouvir, a oposição operária apelou naturalmente ao Comintern. Se num primeiro momento Stalin não conseguiu expulsar o grupo, logo depois o próprio Comintern, organização cada vez mais submissa ao Partido Comunista Russo, acabou por adotar as mesmas restrições do PC soviético. O Politburo adotou uma decisão oficial para obrigar os membros do partido a denunciar ao GPU, o Serviço de Inteligência, todas as atividades de oposição. Trotsky recorreu ao Comitê Central, questionou os novos rumos do Partido Russo. A questão teve consequências em todas as sessões do Comintern, que acabaram devidamente submetidas à bolchevização. Reorganizaram as estruturas, baseando-se em células de empreendimento, e, ao mesmo tempo, houve um reforço da sua obediência ao centro moscovita. Houve um aumento considerável das demandas do poderoso Lenin contra as resistências internas no Partido Bolchevique e cobranças no Comintern. Os temas principais da Internacional giravam sempre em torno da evolução do poder da Rússia soviética. Na França, um dos líderes do PC francês, Boris Souvarin, se opôs às novas normas do Comintern e denunciou os procedimentos autoritários de Stalin contra o seu adversário, Leon Trotsky. Souvarin foi convocado a dar explicações e se viu diante de um processo acusatório que resultou numa exclusão temporária. A punição alterou as ações da direção do Partido Comunista Francês para se manter alinhado ao Partido Comunista Mundial, representado pelo Comintern. Abre aspas. No Partido Comunista Francês, a luta revolucionária não expurgou totalmente o velho Fundo Social Democrata. A influência das personalidades desempenha ainda um papel demasiado importante. Somente a partir da destruição de todas as sobrevivências pequeno-burguesas do eu individualista se formará a anônima falange de ferro
dos bolcheviques franceses. Se o PFC quer ser digno de pertencer à Internacional Comunista, se quer seguir os passos gloriosos do Partido Russo, o Partido Comunista Francês deve romper, sem hesitação, com todos aqueles que internamente se recusam a se submeter à sua lei. Fecha aspas. A frase denuncia o início da despersonificação dos militantes comunistas franceses para serem moldados pelo espelho soviético durante décadas, a militarização do PC. Stalin demitiu o presidente do Comintern, demonstrando todo o seu poder. O regime policial stalinista estava presente e vigilante, através dos agentes do serviço secreto da GPU. Nesse momento, o primeiro alvo de Stalin foi Leon Trotsky. A luta contra o trotskismo foi longa, começou em 1927. Conhecidos como oposição de esquerda, os aliados de Trotsky foram isolados e cada vez ficaram mais fracos, expostos às provocações da GPU, que acusou o grupo de ter uma gráfica clandestina onde teriam sido impressos os documentos da oposição. Durante manifestação pública, os trotskistas foram brutalmente reprimidos pela polícia. Trotsky e aliados foram expulsos do Partido Bolchevique. No ano seguinte, outros militantes mais conhecidos foram degredados para regiões afastadas no Volga e na Sibéria. Trotsky foi enviado à força para o Turquestão, a 4.000 quilômetros de Moscou. Em janeiro de 1929, ele foi expulso para a Turquia, escapando de ser preso com seus partidários. O número de militantes presos e enviados para prisões especiais não parava de crescer. Nessa época, os comunistas estrangeiros também foram presos e internados, da mesma forma que os militantes do Partido Russo. Situação idêntica à dos próprios russos, porque quem permanecesse por muito tempo na União das Repúblicas Soviéticas era obrigado a aderir ao Partido Bolchevique e a submeter-se à sua disciplina. Foi o que aconteceu com um comunista iugoslavo, membro do Politburo do PCI, Partido Comunista Iugoslavo. O camarada mantinha contatos com a oposição reunida por Trotsky. Os dirigentes não hesitavam em utilizar métodos de intimidação contra contraditores. O sistema de servilismo do movimento comunista internacional era bastante criticado pelos comunistas da Iugoslávia, mas os iugoslavos de Moscou adotaram uma resolução contrária à política do PCI, o que equivalia a uma condenação indireta da direção do Comintern. A oposição interna no Partido Comunista Russo aumentou e teve que enfrentar uma comissão de investigação. Os integrantes foram punidos com 1 ano de exclusão, o que não cessou as atividades apontadas como ilegais. O grupo russo-iugoslavo criticava bastante a maneira como os bolcheviques conduziam a industrialização e recomendava a criação de um novo partido. O grupo foi preso e enviado para um campo de reeducação política, onde permaneceu por 3 anos. A GPU tentou obrigá-lo a renunciar à nacionalidade italiana, mas o camarada foi exilado na Sibéria, sendo finalmente libertado em 1935. Ele foi uma exceção à regra, pois os opositores ao partido quase nunca saíam vivos dos campos. O testemunho desse comunista ajudou os historiadores a conhecer um pouco mais os isoladores políticos. Ele revelou que os presos políticos tinham direito a discutir política reunidos, mas as condições materiais eram terríveis. A alimentação fornecia 700 gramas de pão e papa de farinha diariamente. E eles também recebiam 1 quilo de açúcar por mês. No almoço comiam sopa de peixe estragado, conservas ou carne podre. A mesma sopa sem carne nem peixe era servida no jantar. Tinham ainda o direito de uma ração de tabaco, de chá e de sabão. Nesse relato, há também o registro de que, comparado aos regimes das prisões de direito comum, a fome matou milhares de prisioneiros, assim como ocorreu com milhões de amontoados nos campos de concentração no norte da Rússia. A partir de 1934, durante a maior parte do tempo, o regime político foi suprimido e as condições de detenção se agravaram.
Alguns prisioneiros morreram durante sessões de espancamento, outros foram fuzilados e outros ainda foram trancafiados na solitária. Nem membros dos altos escalões escapavam de serem incriminados como opositores, reais ou imaginários. Todos podiam ser considerados culpados, mesmo sendo inocentes. Ops, parece até que eram bolsonaristas do 8 de janeiro, não é não? Se o Comintern chamasse algum representante dos partidos comunistas dos países associados, era impossível recusar o convite para ir a Moscou. Um grupo do Partido Comunista Espanhol foi confrontado por se recusar a cumprir as regras do Comintern. Os espanhóis foram excluídos em bloco e punidos com regime de residência vigiada no hotel onde estavam hospedados. Mais ou menos como se eles tivessem sido obrigados a usar tornozeleira eletrônica, tá, pessoal? Além da exclusão, foram prevenidos de que toda tentativa de rebelião seria reprimida e punida, com o rigor do sistema penal soviético. Te cuida, Elon Musk, aqui estão querendo fazer a mesma coisa, meu camarada. Os espanhóis quase não conseguiram sair da Rússia. As negociações para recuperarem os passaportes demoraram 2 meses. Só mesmo sendo muito descerebrado para alguém se envolver com esse tipo de ideologia, que defende e pratica até hoje esse tipo de opressão. Outro caso de repressão política interna aconteceu com o Partido Comunista Francês. Em 1931, o Comintern enviou ao PCF um representante e instrutores encarregados de assumir o controle do partido. O verdadeiro chefe do Comintern, Dmitry Manwilski, desembarcou clandestinamente em Paris e revelou, diante de um gabinete político assombrado, que havia no partido um grupo dedicado a desagregar os militantes. Os militantes. O que não era verdade, mas apenas uma encenação articulada pelo Comintern para provocar uma crise interna capaz de enfraquecer a direção do Partido Comunista Francês. Assim, o partido se tornaria totalmente dependente de Moscou e de seus camaradas. Aprenda de uma vez, comunista detesta liberdade e independência de pensamento dos outros. Pierre Sellor foi apontado como chefe do tal grupo desestabilizador. Ele era um dos principais dirigentes do PCF e foi chamado a Moscou sob pretexto de receber o cargo de representante do partido junto ao Comintern. Mas quando chegou a Moscou, foi tratado como provocador e relegado ao ostracismo. Não recebia salário e só conseguiu sobreviver ao inverno russo por causa dos cartões de alimentação da esposa, que trabalhava no Comintern. Ele sofreu todo tipo de tortura psicológica até conseguir voltar à França em 1932. No reencontro com os militantes do PCF, ainda foi denunciado como pelego. Bem feito! Quem mandou ser comunista? A partir de 1932, muitos partidos comunistas foram criados segundo o modelo bolchevique, com seções de quadros e dependência da seção central do Comintern. Todos deviam fornecer dossiês completos dos militantes e reunir questionários biográficos e autobiográficos detalhados de todos os dirigentes. O questionário incluía mais de 70 perguntas. As principais deviam responder sobre as origens e a situação social do militante, a função dentro do partido, a educação e o nível intelectual, a participação na vida social e ainda um registro criminal e de repressão. Todas essas informações eram encaminhadas para Moscou e, se alguém procurar, é capaz de ainda achar nos dias de hoje dossiês com nomes de José Dirceu, Flávio Dino, Aldo Rebelo, César Maia e muitos outros políticos que foram filiados ao PCdoB. Sabia disso? O departamento de quadros do Comintern estava ligado à seção de estrangeiros do NKVD. Em 1935, Meir Trissler era um dos mais importantes responsáveis do NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos da Rússia. O mesmo órgão que colhia informações ou denúncias
que iriam decidir sobre a vida de qualquer pessoa, ligada ou não aos partidos comunistas da Internacional. Esse serviço era um dos encarregados de elaborar listas negras de inimigos do comunismo e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As seções do Comintern serviram como celeiro para recrutamento de agentes de informação a serviço da União Soviética. Os militantes que aceitavam esse trabalho ilegal e clandestino alimentavam o serviço de informações do Exército Vermelho, do Departamento de Estrangeiros da Tcheca GPU, do Comissariado do Povo e de outros aparelhos, tão intrincados que nutriam rivalidade feroz entre si, que os levava a corromper os agentes dos serviços vizinhos. As listas negras do PCF, a partir de 1932, reuniam informações sobre pessoas que, de acordo com um ponto de vista, seriam suspeitas ou perigosas para as suas atividades. Listas que nasceram durante a tomada de controle do Partido Comunista Francês pelos sovietes. A ideia era selecionar os melhores militantes, mas aconteceu o inverso. As listas acabaram por denunciar aqueles que falharam de uma maneira ou de outra. Por quase toda a década de 1930, o PCF publicou 12 listas negras sobre provocadores, traidores, espiões caçados das organizações revolucionárias francesas, ladrões, trotskistas, traidores caçados das organizações operárias francesas, entre outros. Até o início da Segunda Guerra, os comunistas recensearam mais de 1000 nomes, alegando que a luta da burguesia contra a classe operária e as organizações revolucionárias da França era inflamável. Os militantes deviam fornecer detalhes físicos, de altura, peso, cabelos e sobrancelhas, testa, olhos, nariz, boca, queixo, forma do rosto, cor da pele, sinais particulares. Todas seriam informações úteis para facilitar a caça aos indivíduos denunciados, assim como os seus locais de residência. Cada militante era, em maior ou menor grau, obrigado a entrar na pele de agente auxiliar de uma polícia comunista privada e se fazer passar por um tchequista. Alguns dos suspeitos eram criminosos procurados pela polícia francesa, autênticos bandidos. Outros eram apenas opositores à linha do Partido Bolchevique, sendo membros ou não. Os primeiros visados eram militantes comunistas e depois os trotskistas. Os espiões franceses do PCF aceitaram sem discutir os argumentos dos grandes irmãos soviéticos de que trotskistas eram um bando de selvagens, sem princípios, sabotadores, agentes diversionistas e assassinos sob as ordens de serviços de espionagem estrangeiros. A defesa que os comunistas franceses faziam da aproximação de Hitler e Stalin e a ocupação alemã levaram o partido a reforçar as tendências policiais. Os comunistas que se recusavam a apoiar a aliança entre os dois líderes totalitários, incluindo aqueles que se juntaram à resistência francesa, foram fichados. A polícia do partido tentou sem sucesso liquidar muitos desses militantes. Quando os anti-hitleristas eram mortos, recebiam a menção de que tiveram o castigo que mereciam. Houve casos de militantes suspeitos de traição que foram assassinados e, depois da guerra, reabilitados. Em plena caça aos judeus, o PC francês denunciava os seus inimigos apontando a origem judaica. Fulana é judia da Bessarábia, Cicrano é judeu estrangeiro, renegado, difama o PC e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O PC também não esquecia do ódio pelos militantes trotskistas. A organização Mão de Obra de Imigrantes, MOI, reunia os militantes comunistas estrangeiros antissemitas e também denunciavam os judeus. Segundo os autores do Livro Negro do Comunismo, é provável que durante as prisões a polícia de Vichy ou a Gestapo tiveram acesso a essas listas, o que definiu o destino de muitos listados. Em 1945, o PC francês publicou uma nova série de listas negras, abolindo princípios e direitos de cidadania de adversários políticos, alguns que haviam escapado por pouco de tentativas de assassinato.
A utilização da lista negra na França, ocupada por alemães, era similar à redação das listas de potenciais acusados elaboradas pelos órgãos de segurança soviéticos, a Tcheca, GPU, NKVD. Essa é uma prática universal dos comunistas, inaugurada no começo da Guerra Civil na Rússia. Os comunistas replicaram o método das listas na Polônia, no final da guerra. As listas polonesas contemplavam 48 categorias de indivíduos a serem vigiados. Não tardou para que os serviços de informação fossem submetidos ao poder dentro do próprio Partido Comunista Russo. Tanto o Comintern quanto os serviços especiais tiveram que prestar contas a Stalin. A pressão cada vez mais forte dos serviços policiais sobre os militantes do Comintern teve como resultado a instauração do medo e da desconfiança entre eles. Ao mesmo tempo que a delação gangrenava as relações, a suspeita invadia os cérebros. As denúncias eram voluntárias ou arrancadas através de torturas físicas e mentais. Por vezes, era simplesmente o medo que as desencadeava. Alguns militantes sentiam-se honrados por denunciarem os seus camaradas. Qualquer um, em qualquer lugar, podia ser acusado de qualquer desvio ideológico ou algum crime. O assassinato do líder Sergei Kirov, em 1934, deu a Stalin um excelente pretexto para passar de uma repressão severa para a instauração do Grande Terror soviético. A história dos partidos comunistas da União Soviética e do Comintern entraram numa nova fase. As primeiras vítimas foram os membros da oposição russa, que estavam presos, além dos milhares de militantes trotskistas levados para uma região próxima ao Polo Norte. Além do frio e da fome, todos foram assassinados. A matança durou meses. Os guardas regavam os cadáveres com gasolina e o fogo não deixava rastro dos corpos. O NKVD divulgava pelo rádio o nome dos fuzilados por agitação contra-revolucionária, sabotagem, banditismo, recusa ao trabalho, tentativa de fuga e outras acusações. Nem mulheres, nem crianças maiores de 12 anos foram poupadas. O fascismo de Stalin era bem pior que o de Hitler. As execuções foram massivas entre 1937 e 1938. Todos os países onde estavam presentes os comunistas receberam ordens para combater a influência dos militantes que se juntavam a Leon Trotsky. A partir da Guerra Civil Espanhola, a operação tomou um novo rumo. Os comunistas associavam o trotskismo ao nazismo, enquanto, secretamente, Stalin negociava com Hitler. O Grande Terror desencadeado por Stalin também atingiu o aparelho central do Comintern. O Grande Terror desencadeado por Stalin também atingiu o aparelho central do Comintern. A maior parte das vítimas anônimas do Grande Expurgo desapareceu nessa chacina do Comintern. Nada comparado ao massacre incalculável de milhões de operários e camponeses lavradores, imolados sem causa nem razão por uma monstruosa tirania que se rotulava como proletária. Os funcionários do aparelho central, assim como os das seções nacionais, foram ceifados pela máquina repressiva do mesmo modo que o mais humilde dos cidadãos. O Grande Expurgo também atingiu funcionários do Comintern, da Internacional Comunista da Juventude, da Internacional Sindical Vermelha, do Socorro Vermelho, da Escola Leninista Internacional, da Universidade Comunista das Minorias Nacionais do Ocidente e outros aparelhos comunistas. Centenas de milhares de milhões de mortos. Todos os serviços foram atingidos, do secretariado aos representantes dos partidos comunistas. A suíça Lydia Dib, responsável por uma rede clandestina do Comintern em Paris, foi chamada a Moscou em 1937. Mal chegou, foi presa, juntamente com seus 2 colaboradores, todos acusados de participar da organização trotskista antissoviética e de espionagem em favor da Alemanha, da França, do Japão e da Suíça. Ela foi condenada à morte pelo Colégio Militar do Tribunal Supremo da União Soviética e fuzilada. A cidadania suíça não valeu salvo-conduto algum para ela. Ossip Piatnitsky era, até 1934, o número 2 da Comintern.
era encarregado de toda a organização do funcionamento dos partidos comunistas estrangeiros e das ligações clandestinas do Comintern no mundo inteiro, além do setor político e administrativo do Comitê Central dos Partidos Comunistas da União Soviética. Mas, inocentemente, decidiu questionar no Comitê Central a necessidade do reforço da repressão e os plenos poderes que foram dados ao chefe do Comissariado do Povo. Furioso, Stalin interrompeu a sessão e pressionou o camarada a se arrepender daquelas afirmações, o que não aconteceu. No dia seguinte, o servidor denunciante foi acusado de ser um antigo agente da polícia czarista. Foi preso e condenado à morte por fuzilamento. Muitos membros do Comintern também foram acusados de pertencer à organização anti-Comintern liderada por Piatnitsky, inclusive o húngaro Bela Kun. Bela Kun, antigo chefe da Comuna Húngara, foi acusado de fazer críticas a Stalin. Se defendeu acusando outros responsáveis pela má representação dos PCUs, que, segundo ele, estava na origem da ineficácia do Comintern. Ninguém saiu em sua defesa. No final da reunião, os comissários decidiram que o caso Kun fosse examinado por uma comissão especial. Ele saiu preso e logo depois foi executado nos porões de Lubyanka, sede da KGB, onde, por acaso, Putin foi criado. O objetivo do expurgo era erradicar toda a oposição à ditadura stalinista. Até aqueles que foram simpatizantes da oposição ou mantiveram relações com militantes outrora próximos a Trotsky foram perseguidos e mortos. O mesmo aconteceu com os militantes alemães, que pertenceram à fração dirigida por Heinz Neumann, e com os antigos militantes do grupo Centralismo Democrático. Todo camarada tinha dossiês sobre todos os camaradas. Se safava quem agisse mais rápido, porque todos os dirigentes do Comintern estavam sujeitos às mesmas suspeitas. Eram os mais altos responsáveis russos do Comintern que participavam ativamente da repressão. Um dos casos mais sintomáticos foi o do italiano Palmiro Togliatti, um dos secretários do Comintern, apresentado após a morte de Stalin como um homem sereno, aberto, contrário aos métodos terroristas. Mas bastou ele acusar um funcionário do Socorro Vermelho Internacional e impedir a sua defesa. Caramba, acho que eu já vi isso acontecer aqui numa alta corte de Brasília. Enfim, o sujeito não teve direito à defesa, foi preso e fuzilado na hora. O tal Togliatti era um baita sádico e logo depois acusou um casal de comunistas alemães de serem agentes de Hitler, só porque mantinham correspondência com a família que vivia na Alemanha nazista. O casal Petermann foi preso. O camarada italiano também esteve ativamente envolvido na liquidação do Partido Comunista Polonês, em 1938. Ele aprovou o terceiro dos processos de Moscou e concluiu, abre aspas, morte aos promotores da guerra, aos espiões e aos agentes do fascismo. Viva o partido de Lenin e de Stalin, guardião vigilante das conquistas da Revolução de Outubro, garantia segura do triunfo da Revolução Mundial. Fecha aspas. Esse sujeito definitivamente era um psicopata. Depois da limpeza do aparelho central do Comintern, Stalin voltou-se para as diferentes seções da Internacional Comunista. Perseguiu a seção alemã. A comunidade germânica na Rússia soviética era composta por militantes do Partido Comunista Alemão, por antifascistas refugiados e operários que haviam deixado a República de Weimar para construir o socialismo. Ninguém escapou do terror stalinista. 2/3 dos antifascistas alemães foram vítimas da repressão. Os militantes comunistas foram salvos por listas brancas, elaboradas pelos dirigentes do partido na Alemanha. Um documento encontrado no final dos anos 50, elaborado pela Comissão de Controle do Partido Socialista Unificado da Alemanha Oriental, registra 1.136 pessoas. O destino de metade delas é desconhecido. Provável que tenham morrido na prisão. Algumas foram executadas, outras morreram em campos de concentração. 132 foram entregues aos nazistas. 150 condenados sobreviveram e conseguiram sair da União das Repúblicas Soviéticas
depois de cumprirem suas penas. Um dos motivos ideológicos alegados para a perseguição desses militantes era de que eles não foram capazes de derrubar Hitler. Como comunista hipócrita, né? Moscou teve grande responsabilidade na ascensão dos nazistas ao poder. Mas o episódio mais trágico no qual Stalin demonstrou sua personalidade psicótica foi a entrega dos antifascistas alemães a Hitler. Em 1937, as autoridades soviéticas decidiram expulsar os refugiados alemães. Os nazistas entregaram 2 listas de alemães presos cujo repatriamento era desejado. Eles foram conduzidos até as fronteiras da Polônia, Letônia e Finlândia. Os expulsos passavam de imediato para o controle das autoridades alemãs. Houve casos como o do comunista austríaco Paul Meisel, deportado, conduzido até sua terra natal para ser entregue à Gestapo. Ele era judeu e desapareceu em Auschwitz. A harmonia entre a Alemanha nazista e a Rússia soviética era de natureza convergente dos regimes totalitários. As expulsões continuaram em condições cada vez mais dramáticas. Depois da Polônia ser esmagada por Hitler e Stalin, as 2 potências ficaram com uma fronteira comum, o que facilitou a transferência dos detentos das prisões soviéticas para as alemãs. Mais de 300 comunistas alemães foram entregues à Gestapo, como prova da boa vontade soviética. Sanguinários, cínicos, sádicos, Hitler e Stalin eram almas gêmeas, portanto, aprenda definitivamente que nazismo e comunismo, comunismo e nazismo nasceram e se alimentam na mesma fonte. Toda a seção judaica do Partido Russo foi desmantelada. O objetivo era a destruição das instituições judaicas, ao mesmo tempo em que o Estado soviético procurava obter o apoio de personalidades judaicas fora da União Soviética. Um dos grupos mais atingidos pelo terror foi o dos comunistas poloneses. Nas estatísticas existentes sobre a repressão, eles vêm em segundo lugar, só perdem para os russos. É verdade que, muito excepcionalmente, o Partido Comunista Polonês, o KPP, havia sido oficialmente dissolvido através do voto expresso do Comitê Executivo do Comintern. Stalin sempre suspeitara que o KPP estava infestado por muitos e diferentes desvios. Muitos dirigentes comunistas poloneses haviam pertencido aos círculos próximos de Lenin antes de 1917 e viviam na União Soviética sem qualquer proteção jurídica. Em 1923, o KPP tomou posição ao lado de Trotsky. Stalin resolveu afastar a direção histórica do KPP, que foi denunciada como um foco de trotskismo. A liquidação do Partido Comunista Polonês foi, sobretudo, motivada pela necessidade de preparar a assinatura dos acordos germano-soviéticos. A forma como Stalin se empenhou é do mesmo modo reveladora. Ele exerceu pressão de modo que os aparelhos do Comintern e todas as futuras vítimas fossem obrigadas a retornar a Moscou. Sobreviveram somente aqueles que estavam presos na Polônia. Depois da caça aos trotskistas e de ter dizimado as fileiras dos comunistas estrangeiros que viviam na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin voltou-se para os dissidentes que viviam no exterior. Foi assim que o Comissariado do Povo teve a oportunidade de demonstrar seu poderio mundial. Um dos casos mais espetaculares foi o de Inácio Reis, cujo verdadeiro nome era Natan Poretsky. Ele era um dos jovens judeus revolucionários oriundos da Primeira Guerra Mundial. Ele foi recrutado pelo Comintern como agitador profissional. Trabalhava numa rede clandestina internacional e foi condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha por excelente desempenho em suas funções. Em 1935, ele foi recuperado pelo comissariado para assumir o controle de todas as redes que funcionavam no exterior, tendo sido encarregado de espionagem na Alemanha. O primeiro grande processo de Moscou perturbou profundamente Reis, que decidiu romper com Stalin. Sabendo que seria impossível sair vivo dessa arapuca chamada stalinismo, preparou sua deserção
e tornou pública uma carta dirigida ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, onde explicava os motivos de sua saída e atacava abertamente Stalin e o stalinismo. Abre aspas. Essa mistura do pior oportunismo sem moral, de sangue e de mentiras que ameaça envenenar o mundo inteiro e aniquilar o que resta do movimento operário. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Reis anunciava na carta uma aliança com Leon Trotsky. Aí ele assinou a própria sentença de morte. O comissariado acionou sua rede na França, que conseguiu localizar o desertor na Suíça, onde ele foi assassinado, crivado de balas por comunistas franceses, enquanto uma agente feminina russa tentava assassinar a mulher e o filho do traidor com uma caixa de chocolates envenenados. Os assassinos nunca foram encontrados e condenados. Trotsky levantou suspeitas sobre Jacques Duello, um dos secretários do Partido Comunista Francês. Trotsky enviou um telegrama ao chefe de governo francês, informando sobre a necessidade de submeter Duello a um interrogatório, pelo menos como testemunha. Jacques Duello era vice-presidente da Câmara de Deputados francesa, velho agente GPU. Mas nada foi feito, já que todos os aparelhos do Comintern tramavam um grande plano de liquidação dos seguidores de Trotsky e dele próprio. Na base desse empreendimento havia um meticuloso trabalho de infiltração. O próprio filho de Trotsky, Leon Sedov, morreu em Paris em fevereiro de 1938, depois de uma operação organizada pelos serviços soviéticos. Stalin decretou a morte de Trotsky em março de 1939 e deu prazo de 1 ano para assassinar o opositor. A perseguição implacável foi de Paris a Bruxelas, passou pelos Estados Unidos até chegar ao México. Com a cumplicidade do Partido Comunista Mexicano, os agentes russos prepararam um primeiro atentado, mas Trotsky escapou por um milagre. Ramon Mercader, sob o falso nome de Jacques Monard, se infiltrou no círculo de seguidores trotskistas no México e conseguiu entrar em contato com o velho. Mesmo desconfiado, o velho Trotsky aceitou recebê-lo. Enquanto lia um artigo, Mercader desferiu um golpe de picareta na cabeça de Trotsky, que ficou gravemente ferido. O assassino chegou a ser detido pelos seguranças. Trotsky morreu no dia seguinte, 21 de agosto de 1940. A interpenetração entre os partidos comunistas, as seções do Comintern e os serviços do NKVD havia sido denunciada por Leon Trotsky, que estava plenamente consciente de que o Comintern era dominado por Stalin. Essa análise, apoiada por inúmeros elementos, era fruto da dupla experiência de Trotsky, adquirida na ocasião em que ele foi um dos dirigentes do então nascente Estado Soviético, e a do proscrito, perseguido em todo o mundo pelos agentes do NKVD, cujos nomes são hoje conhecidos com relativa certeza. Trata-se de dirigentes do Departamento das Missões Especiais, criado em 1936. Trotsky chegou a enviar uma carta ao Procurador-Geral do México, avisando sobre as ameaças que sofria, mas de nada adiantou. Stalin ganhou o jogo. O assassino de Trotsky era filho de Caridad Mercader, uma comunista que trabalhava para os serviços soviéticos. Anos depois de cometer esse crime, Ramon Mercader chegou a trabalhar com Fidel Castro, em Cuba, onde foi conselheiro do Ministério da Administração Interna. Ele morreu em Havana em 1978. O homem que havia sido condecorado com a Ordem de Lenin foi discretamente enterrado em Moscou. Mesmo livre de seu último adversário político, Stalin continuou perseguindo trotskistas. Esta segunda parte do Livro Negro do Comunismo descreve em detalhes as inúmeras interferências dos serviços soviéticos em diversos países. Para encerrar, as atrocidades cometidas pelos comunistas só começaram a ser reveladas e comprovadas por conta da obstinação das famílias dos judeus mortos e sobreviventes do Holocausto nazista. A partir das investigações que levaram os comandantes nazistas ao banco dos réus no Tribunal de Nuremberg, o show de horrores dos crimes comunistas contra judeus, ciganos, russos, poloneses, armênios, iugoslavos, húngaros, franceses, italianos, espanhóis,
africanos, latino-americanos e até alemães e outras nacionalidades até hoje vêm sendo descortinados. É preciso conhecer a história, entender a nefasta ideologia alimentada por ódio e terror para sufocá-la para sempre. Até a próxima, pessoal!